É com muita alegria que nós hospedamos essa conferência. Nós receberemos conosco nessa conferência a pastora Ângela Valadão. Vamos aplaudir a pastora Ângela. Ela vai cumprimentar a igreja aqui, mas hoje nós teremos também o professor Marcos Eberlin, que vai trazer uma palestra. E eu me lembro que o professor, a pastora já vai falar já, o professor Marcos Eberlin, nós o conhecemos há alguns anos atrás, eu não sei exatamente quanto tempo, talvez 4, 5 anos atrás, quando ele veio fazer uma palestra aqui numa determinada universidade, e quando descobriram que o moço era representante de Jesus, que a palestra era para falar da glória de Deus através da ciência, aí ficaram meio com medo, sabe? E aí a gente estava aqui, recebemos o privilégio de tê-lo conosco aqui. Que aula! Foi um culto de domingo, mas parecia uma aula de ciências com muita unção. É a primeira vez que eu me apaixonei pela aula de ciências, porque quando eu era mais novo, eu só passava pela aula de ciências para tirar nota o suficiente para passar de ano, mas como eu fiquei com vontade de voltar para a escola, viu? E hoje vocês, eu creio que vão sentir a mesma coisa, né? Mas a pastora Ângela é pastora lá conosco em Lagoinha, não é? E veio também trazer para a gente uma palavra da perspectiva bíblica, né? E fazer esse casamento da ciência com a Bíblia. Ela que é presidente responsável pelo Ministério Gideões da Oração, e nós queremos também recebê-los aqui nesta conferência. Vamos aplaudir mais uma vez os nossos convidados. Pastora, depois a senhora pode introduzir o professor. Glória ao Senhor. Gente, que alegria estar aqui. Estaremos aqui segunda-feira indo, se Deus quiser, para a Bélgica. Depois seguiremos para a Espanha. Há 15 dias atrás estávamos na Guatemala, na Nicarágua, no Panamá. O ministério já está em mais de 75 países, de uma forma muito linda. Eu quero só trazer uma... Acho que está... Eu quero só trazer o porquê estamos aqui. O porquê Dr. Marcos Eberlin está aqui e o Ministério Gideões. Você vai entender com esse texto aqui de Oséias, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o 6. Diz assim: Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como nuvem da manhã e como orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso, os abati no meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Bem, aqui a gente tem uma aula teológica maravilhosa, contendo todo o resumo de toda a Escritura nestes textos. Aqui está falando, o Senhor está falando para Israel, e ele diz: vinde, tornemos para Deus. Ontem estava junto com a Taninha que me acompanha, é líder dos Gideões Mirins, e estivemos aqui passeando um pouquinho por Porto, e como meu coração doeu de ver tantos jovens, de ver tanta gente perdida. Pessoas com a garrafa na mão, a mulher bêbada, olhar para as pessoas e pensar: meu Deus, quanta gente. Olhar aqueles rostos e começar a orar por eles. É tão grande a nossa responsabilidade. Nós não vivemos aqui como o pastor Daniel, como ele disse, há um propósito. O propósito de estarmos vivos é levar esta chama. E aqui o Senhor está falando algo muito importante. Conheçamos Deus. Como eu vou conhecer Deus? Ele se revela. Muitas vezes você quer mostrar uma pessoa e mostra a foto. Esse é o fulano.
Aí você, essa é a família dele. Esse é o que ele faz. Aqui está um vídeo dele. Deus, ele se revela. Ele se revela nas Escrituras, ele se revela na natureza, ele se revela na nossa consciência como ser humano. E aqui o Senhor está falando, não gostaria muito, nós vamos ter tempo amanhã de falar sobre isso, mas aqui está falando que Jesus voltará. Está falando que depois de 2 dias, se a gente colocar 2000 anos aí, não é? Depois da primeira vinda de Jesus, depois de 2 dias, no terceiro, ele se levantará. A sua vinda é certa. E ele dá um conselho: conheçamos Deus. Nosso Deus não é pequenino. Nosso Deus não é qualquer coisa. Quanto mais aproximamos dele, mais vemos quão grande ele é. Eu conheci o TDI no ano passado. Conheci o Dr. Marcos, Adalto Lourenço, a turminha toda do TDI, e eu percebi algo muito importante. É Deus. É o mover de Deus, trazendo para a igreja, trazendo para os jovens quem Deus é. Ele é muito maior do que você imagina. Ele é muito mais poderoso, é muito mais sério, é muito mais justo. Então, aqui o Senhor está falando, no princípio fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele termina dizendo: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero o conhecimento de Deus. O crente não é Maria vai com as outras. O crente não é aquele que entra na faculdade e engole tudo que se fala. Ele tem conhecimento, o conhecimento de Deus. Então, hoje, nesta noite, abra bem seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o Espírito Santo te mostrar quão grande é o nosso Deus, qual o propósito para o qual existimos, por que estamos aqui. A experiência do Dr. Marcos, do Adalto e de outros cientistas cristãos do TDI é uma experiência de Deus trazendo um mover para a igreja, um mover de levantar a sua palavra, a sua glória, dizendo: eu sou Deus. Com vocês, Dr. Marcos Eberlin. Obrigado. Acho que... Fica mais fácil. Boa noite, pessoal. Privilégio imenso estar aqui. Olha, casa cheia, dá uma olhada do lado aí. Sensacional. A gente vem para Portugal, às vezes a gente fica pensando, né? Será que encontraremos irmãos em Cristo? Olha aí, casa cheia, sensacional, amém. Posso ter um glória a Deus aí, irmãos? Amém. Pastora Ângela fica dizendo que quando eu vou na Lagoinha, todo mundo percebe que eu sou presbiteriano, olha aí. Hoje vai ser sapatinho de fogo, aí, amém, amém. É um privilégio imenso estar falando com vocês, principalmente sobre o tema da noite. O pessoal está colocando aí, olha, toda vez que eu fizer assim é para trocar o slide, tá bom? Mas nem toda vez que eu fizer assim é para trocar o slide. Fica esperto. Porque às vezes eu faço assim, mas é outro... Olha aí, a palestra tem esse título, Chimpa, teu humano? Quem é que você acha? Será que você tem parente? Símio? Você é primo de chimpanzés? Essa é a grande questão. Talvez seja a questão mais importante sobre a nossa existência. Porque se você vai numa faculdade, você vai na Universidade do Porto, aqui, por exemplo, a ter uma aula de biologia, o que eles estarão a dizer? Você é um símio qualquer, parente de chimpanzé. Isso é mais lei do que a lei da gravidade. Está provado por A mais B que evoluímos, lenta, gradual e sucessivamente, que naquela sopa ácida, escaldante e venenosa há 13,8 bilhões de anos começa uma evolução do cosmos. O nada pega o nada para nada e bum, cria tudo.
Depois de 3,8 bilhões de anos, nasce um planeta, e naquele planeta surge uma sopa ácida, escaldante e venenosa, e ali a sua tataravó nasce. E ela vai evoluindo, lenta, gradual e sucessivamente passa pelo chimpa até que é ser humano, até dar em você, uma ameba evoluída. Aliás, você já cumprimentou a ameba evoluída que está do seu lado aí? Faça isso, fala, ô amebinha, ô amebão. Cumprimente aí, gente. Ó, até... Rapaz, aquela amebinha que você sempre quis cumprimentar, mas nunca teve coragem, aproveita. É a hora, cumprimente a amebinha aí. Olha, dizem que o chimpa é tão humano que isso é mais lei do que a lei da gravidade. A impressão de que nós tínhamos de que, de fato, a evolução ocorreu na Terra foi tão forte que invadiu as nossas igrejas. Olha só, agora há uma teoria entre nós que diz que, de fato, evoluímos, que Deus viu a evolução ocorrer. Que, na realidade, Deus fez e não gostou, Deus fez e não gostou, Deus fez e não gostou. E ele foi por tentativa e erro, tentando nos fazer. Por isso que tem tantos hominídeos no registro fóssil. E que, quando tínhamos 10 mil hominídeos na Terra, Deus foi lá e escolheu um casal e soprou nele o não sei o quê, porque vivos já estavam, não é? Nem o fôlego da vida dá para imaginar. O imago Dei. E Deus guiou a evolução. E você, de fato, é parente de chimpanzé. Mas guiado por Deus. Será? Essa é uma questão fundamental sobre as nossas origens. Como você se entende, fará você decidir como você se comporta nesse mundo. Se você é uma ameba evoluída, um acidente cósmico, se você não tem ninguém para dar satisfação, você vai se comportar como Dawkins um dia, levantando recursos, colocou num ônibus de Londres, assim, ó, provavelmente não há Deus, então caia na gandaia. Caia na gandaia, todo mundo entende aqui, né, em Portugal. Caia na gandaia. Olha, desfrute a vida, você não tem, na realidade, ninguém para dar contas. Você é uma ameba evoluída, o seu destino final é a aniquilação no universo exaurido, esgotado. Olha só, então esse é um tema extremamente importante que quero discutir com vocês. Então vamos lá, vamos ver se o nosso trocador automático e instantâneo de slide funciona. Funcionou, olha aí, gente. Então nós temos 3 opções, na realidade, sobre a nossa existência. Quem somos? Se você abre a palavra de Deus, o que você descobrirá? Não tendes lido que desde o início eu os fiz homem e mulher. Quem disse isso? Jesus. Jesus, né? Que é Deus, claro. E em João está escrito assim, ó, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o próprio Deus encarnado, Jesus, disse, não tendes lido que desde o princípio eu os fiz, homem e mulher. A Trindade se reúne e fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então essa é uma opção. Você pode entender pela palavra de Deus que você é imagem e semelhança de um grande Deus. A Bíblia diz que de honra e majestade e glória ele nos coroou, um pouco abaixo dos anjos. Tem uma treta teológica que diz que a gente vai julgar os anjos. Então alguns consideram que a gente está até um pouco acima. Mas há uma outra opção, aquela opção de ameba evoluída. Olha lá, quem te fez foi Darwin. Lenta, gradual e sucessivamente você foi evoluindo. E você é, de fato, parente de chimpanzés. Como te ensinarão nas universidades ao redor do mundo hoje. Que, de fato, você é uma ameba evoluída. O seu professor de biologia vai chegar na sua classe e vai falar assim, quem ainda nessa classe ousa crer em Deus? Porque a minha missão nesse semestre será desconstruir a sua fé em Deus e mostrar que, de fato, você evoluiu, que você é uma ameba evoluída.
que o chimpanzé é teu parente. E que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Hélio Schwartzman escreveu um artigo na Folha dizendo que a evolução era mais lei do que a lei da gravidade. Como ousam, então, os teóricos da teoria do design inteligente desafiar Darwin? Aí eu não aguentei, eu coloquei no meu Face. Olha, eu jogo pedras para cima e elas caem na minha cabeça. Mas nunca joguei um ancestral símio comum para cima e caiu humano e chimpanzés. Né? Conhece o cara do TikTok? Óbvio demais. Mas essa é uma opção. Agora tem uma terceira, que tentam nos convencer nas nossas igrejas hoje. No Brasil tem uma associação, ela tem bolsistas em todas as igrejas, ela faz reuniões de pastores, e nessas reuniões eles falam, não, a evolução ocorreu, mas Deus guiou a evolução. É o evolucionismo teísta, que antes era evolucionismo teísta, agora virou criacionismo evolucionário. Melhorou bastante, não foi? Eu brinco, antes era pesticida, agora virou o quê? Defensivo agrícola. Gostou dessa, pastor João? Jean, eu também acho sensacional, né? Fui eu que criei. Olha só. Deus guiou a evolução. Gente, será que essa é uma boa opção? Eu acho que é péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia. Você destrói a evolução, porque ela é um processo não guiado. Você destrói Deus, porque você faz com que Deus te crie por tentativa e erro. Que ele use a morte para aperfeiçoar a vida. Mas é uma opção que está por aí. Agora, então, você, o que você acha que você é? Vai, me diga. 1, 2, 3. Você é formado à imagem e semelhança de Deus, você é filhote, parente de chimpanzé, ou, tudo bem, você evoluiu, mas Deus guiou a evolução. O que é que você acha? Vamos discutir isso hoje? Não quero que você responda por enquanto, tá bom? Vamos deixar para o final? Eu quero discutir essas 3 hipóteses com vocês à luz das evidências científicas. E no final a gente quer decidir juntos. Vamos decidir juntos o que somos? Então vamos lá. O que a Bíblia diz do que somos? Olha, só para lembrar você, em Gênesis 1:26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Bíblia é clara demais, gente. Dizem que a Bíblia diz que Deus fez, mas não diz como Deus fez. Já viu essa história? Totalmente falaciosa. Por quê? A Bíblia dá os mínimos detalhes de como você foi feito. A Bíblia é clara demais, específica demais. Ela diz como você foi feito. Qual o material que Deus usou para te fazer? Quanto tempo faz que Ele te fez na terra? Seus descendentes. Para que Ele te fez? Por que Ele te fez? Por que você está aqui hoje? Para onde você vai? É a história completa da sua existência. Começo, meio e fim. Em Mateus 19:4, não tendes lido que o Criador, desde o princípio. Gente, tem como você imaginar que a gente evoluiu? Segundo a palavra de Deus. Não tendes lido que o Criador, desde quando? Desde o princípio. Os fez amebas evoluídas. Parentes de chimpanzés. Não, homem e mulher. A evolução precisa evoluir os sexos. Você precisa partir de um ser hermafrodita e ter 2 sexos. E não tem problema, então, evoluir em 84. Percebeu? Salmos 8:4, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco o fizeste menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Você foi feito para ter domínio sobre os animais, não para ser um mero mamífero. Reduzir os humanos a meros mamíferos. Agora em São Paulo, a estratégia para pedir esmola é você se cercar de cães. E as pessoas chegam e falam assim, olha, eu vou dar um dinheirinho, mas é para alimentar os animais, ok? E a pessoa fala, au, 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 au. Sim, sim, sim. Viramos
meros mamíferos. Olha, não sei se eu vou ofender você, mas se prepare. Agora não temos mais filhos. Adotamos cães e gatos. A Bíblia diz, crescer, multiplicar e encher a terra. E a gente, meu cachorrinho, meu gatinho tá bom. Não é verdade? Peguei você, né? Isso. Mas você vai falar assim, mas professor Marcos, é lógico que nós evoluímos. Olha aí, tiraram até as fotos. Não foi? Você assiste lá no Discovery, passa o vídeo. Aquele bicho assim, evoluiu, deu em você. Olha, essa imagem foi tão divulgada, tão anunciada, toda mentira, contada várias vezes, passa a ser verdade. Você viu tanto isso que você fala, cara, de fato evoluímos. Temos que ter tido essa evolução na Terra. Por quê? Porque tem até as fotos. E esse é o maior ícone da evolução. E, pior, do criacionismo evolucionário. Pode, irmãos? Pode não, mas é. Agora, será que isso é verdade? Vamos dar uma olhadinha? Olha, dizem que há 10 milhões de anos havia um ancestral símio na Terra, comum. E ele faz o quê? Ele se divide na árvore da vida, no ramo dos gorilas, no ramo dos chimpanzés e no ramo dos humanos. Aí tem lá, olha, o Criopithecus, o Australopithecus, o Tabajaropithecus. Não tem aqui o Tabajaropithecus, gente? E aí vai até dar em você. Essa é a história da evolução. Será que isso faz sentido? Vamos dar uma olhada? Mas, quando você olha para o chimpanzé, você fica desconfiado, não fica? Outro dia, num zoológico, eu entrei no zoológico e tinha uma caverna assim, que tinha um vidro. E era feito para você observar os chimpanzés. Porque você chegava lá, estava cheio de chimpanzé, eles entravam também na caverna, você via o chimpanzé e o chimpanzé não te via. Eu cheguei assim, parei do lado de um chimpanzézão, assim. Aí eu olhei ele assim, bem de pertinho, olhei assim e falei, mano, nada a ver, hein? Nem na ciência da parecência a gente é parecido com um chimpanzé. Eu falei, cara, tudo peludo, hein? Olha aí, ó, só tem os pelinhos onde precisa. Não foi? Gente, nada a ver, nem na ciência da parecência. Eu vou discutir essas parecências que eles dizem que a gente tem com os chimpanzés. Você está desconfiado, não está? Mesmo com 150 anos de doutrinação naturalista, os professores dizendo que é mais lei do que a lei da gravidade, que a gente de fato evoluiu, que o chimpanzé de fato é nosso parente, que isso é mais lei do que a lei da gravidade, você está desconfiado, não está? Porque você olha para, não pode ser. Vamos dar uma olhada? Gente, se de fato evoluímos, o que acontece? Existe, segundo a evolução, um museu da vida na Terra, o registro fóssil. Eu acredito que ele foi formado durante o dilúvio. Todas as evidências mostram que ele foi formado durante o dilúvio. Mas vamos supor que, de fato, o registro fóssil é o museu da vida, registra os diferentes tipos de vida que existiram na Terra, que foram sedimentados ao longo de milhões e milhões de anos nas camadas fósseis. Se evoluímos, o que a gente deve encontrar no registro fóssil? Toda essa galera aí, certo? Vamos, então, no Museu da Vida, talvez o lugar mais seguro para investigar se de fato essa evolução de um ancestral símio comum em humanos aconteceu. Vamos dar uma olhadinha? O que será que a gente encontra lá? Stephen Jay Gould, essa é uma das caricaturas do meu livro, Duelo Científico do Século, ele disse que foi no registro fóssil, o que ele viu lá? Evidência zero para a evolução. Não sei se você sabe, mas o registro fóssil é a maior pedra no sapato de Darwin. Stephen Jay Gould, um dos maiores paleontologistas de todos os tempos, ele não era criacionista, ele não era do design inteligente, ele era naturalista, evolucionista. Mas ele disse, cara, mas cheguei do lado do registro fóssil e não vi evidências nenhuma da evolução darwiniana. Será que só o Stephen Jay Gould
Não, o próprio Darwin. Quando Darwin formula a sua teoria, ele diz, epa, mas eu tenho um grande problema. Um problemaço. E o que ele diz? A quantidade de espécies intermediárias deveria ser enorme. O registro fóssil deveria estar repleto delas. E esta talvez seja a objeção mais grave e mais óbvia de minha teoria. O próprio Darwin admitiu que o registro fóssil estava absolutamente vazio de formas intermediárias. Mas o que o Darwin disse? Não, a culpa é da nossa ignorância. A gente não investigou ainda muito bem o registro fóssil. Iremos encontrar no registro fóssil as evidências. Já debateu com o evolucionista? Você fala para ele, olha, não existe evidência. Você fala, calma, mas a gente vai encontrar. No futuro próximo. Olha, quando você tem uma teoria e você não tem evidência, você diz que você vai encontrar, o que um bom cientista deve dizer para quem está propondo uma teoria que dizem que vão encontrar evidências? Fala, vai para casa, quando você encontrar, você volta. Por que isso é mais lei do que a lei da gravidade? Todos nós temos que aceitar compulsoriamente essa teoria. Se o próprio Darwin diz que a gente iria encontrar. Encontramos. Stephen Jay Gould, esse grande paleontólogo, uma vez fez uma declaração que se tornou emblemática nesse debate. Depois de 150 anos que Darwin disse que a gente encontraria essas formas transicionais no registro fóssil, depois de bisbilhotarmos o registro fóssil profunda e intensamente, Stephen Jay Gould vem e diz o quê? Um naturalista, evolucionista. Ele não é criacionista, não foi criacionista, nem defensor do design inteligente. Ele diz a extrema raridade de formas transicionais no registro fóssil persiste como negócio secreto da paleontologia. Sabe o que ele quis dizer com a extrema raridade? A absoluta falta de formas transicionais. As árvores genealógicas que adornam nossos livros textos. Sabe aqueles desenhinhos que você vê nos seus livros de biologia? Sabe o que é aquilo? Adorno. Desenhos feitos sobre papel que aceita tudo. São ilusões, são alucinações de formas transicionais que nunca foram encontradas. Quem disse isso? Stephen Jay Gould. Tem dados somente nas extremidades e nódulos de seus galhos. O resto é inferência. Isso, a evolução darwiniana nunca foi vista nas rochas. No Museu da Vida, onde a gente deveria observar as formas transicionais, a evolução simplesmente não se vê. Sabe o que ele diz que só tem nódulo? Você vai lá no registro fóssil, você encontra humano, você encontra chimpanzé, você encontra gorila, orangotango, só. Absolutamente só. Nada de formas transicionais. Mas aí você vai me dizer, mas professor, tem tantos hominídeos. Eu aprendi na minha aula de biologia. Olha, o homem de Java, professor. Gente, não tem sequer um hominídeo em pé hoje. Não tem nenhum hominídeo em pé. Todos caíram. Eu estudo essa questão há 15 anos. O design inteligente estuda os hominídeos intensamente há 15 anos. O que a gente pode dizer? Eu posso chegar aqui no Porto, falar com todos vocês, olho no olho. Todos os hominídeos caíram. E sabe como que eles foram construídos? Eu digo que é a ciência do Durepox, ou do Super Bonder. Você quer ficar famoso na evolução? O que você faz? Você pega um fêmur humano e a calota craniana de um grande macaco, você cola e famoso você está. Você vai aparecer na mídia como um grande descobridor de uma forma transicional. Alguns anos se passarão, descobrirão que você colou, vão anunciar para o mundo? Não, abafarão o caso. Dá uma olhada no próximo. O homem de Neandertal.
retratado como um homem macaco, um bruto qualquer. Ó, gente, está entrando o homem de Neandertal ali na porta, vocês estão vendo? Abriu a porta, está entrando. Olha lá, sentou na cadeira, não viram? Falta de fé, gente. Quer que ele entre de novo? Agora, o que acontece com esse homem de Neandertal? Ele é mais alto, ele é altão. Uma cabeça grande. Ele está de terno, bonitão. Olha, as meninas, tem até algumas aí já estão apaixonadas. Sabe por quê? O homem de Neandertal era mais humano do que nós. Nós estamos evoluindo. Ele era mais alto, tinha um cérebro maior, provavelmente ele era mais inteligente do que nós. Ele dominava a arte, caça, pesca. As suas ferramentas eram extremamente mais sofisticadas do que a gente usa. Olha, saiu na National Geographic. Qual é o título? The Other Humans. Os homens de Neandertal. A gente tem um monte de DNA de Neandertal no nosso DNA. Por quê? Homens e mulheres neandertais casavam com homens e mulheres normais. Por isso que a gente tem tanto DNA de Neandertal no nosso DNA. Porque eles eram tão humanos como nós. Até um pouco mais humanos. Olha o próximo. Lucy, tem um documentário num canal do YouTube nos Estados Unidos, chama Genesis Apologetics. É sensacional sobre a Lucy. É uma das maiores fraudes da história da ciência. Olha o que eles acharam. O resto foi tudo completado com meras inferências. E disseram que era uma forma transicional. Todos os ossos que foram achados são ossos de chimpanzés. O que a Lucy era? Um pigmeu. Um chimpanzé pigmeu, que andava um pouco mais ereta, talvez, do que alguns primatas. Olha o próximo. Esse é o mais sensacional, é o mais recente. É o Homo naledi. Quando ele foi descoberto, saiu na National Geographic, Almost Human. O cara que encontrou deu um beijo no crânio. Olha, ficou famoso no mundo inteiro. Fizeram a maior propaganda e tudo mais. Eu sempre digo isso. Imagina que você é filho do Elon Musk e resolve passear na Avenida Paulista, em São Paulo, na hora do rush. E aí tem um trânsito intenso na Avenida Paulista e, de repente, uma nota de R$2 começa a voar assim no vento, né? E começa a passar do meio dos carros. O que você faz? Fala, não dou nem bola. Sou filho do Elon Musk. Quanto você tem na conta? Agora suponha que faz 5 dias que você não come. Você está quebrado, morrendo de fome. Você não tem um centavo no bolso. O que você faz? Você sai correndo atrás da nota de R$2, passando no meio dos carros até pegá-la. Sabe o que são essas formas transicionais? Esse Homo naledi é a nota de R$2. Por que eles fazem tanto alarde? Se eles têm tantos hominídeos, para que fazer tanto alarde quando se encontra um novo? Porque eles não têm nada. Eles estão passando fome. Essa é a nota de R$2. Olha o próximo. Gente, eu pus no meu Face. Pegaram um crânio e fizeram esse negócio. Você acha que isso é o Homo naledi? Não, é o Homo nalisa. Pura obra de... no tempo que eu fiz isso, eu punha no Face, né? Agora tem que pôr no Instagram, né, gente? Isso é pura obra de arte. Foram fazer a datação do Homo naledi, sabe o que descobriram? Ele tem, no máximo, 250 mil anos. Ele teria que ter 2 milhões de anos para ser considerado uma forma transicional entre os humanos e os chimpanzés. Te contaram? Que ele é 10 vezes mais novo, então, portanto, ele caiu como forma transicional? Te contaram? Não. Eles suprimem a informação até encontrar um novo hominídeo. É assim que as coisas vão. Agora você vai falar assim, mas professor, não provaram que eu era 1% só diferente dos chimpanzés no meu genoma? E falaram assim, olha, pouquinho, 1%. A gente é só 1% diferente, nós somos 99% semelhantes no nosso
Genoma. O Pondé, outro dia, no programa dele na Cultura, ele falou isso. No debate com o Pondé, que a gente teve recentemente, eu falei, Pondé, você mentiu. Em rede nacional, você sabe que não é 1%. Mas mesmo que fosse 1%, imagina, Pastor Jean, suponha que o Elon Musk se converte. Numa viagem que ele faz para Porto. E aí ele vê lá, Igreja Lagoinha, ele entra aqui e fala, Pastor Jean, esse negócio está apertado, o senhor precisa de um novo templo. Aí... É exatamente isso que eu ia falar, pastor. Aí ele chega assim, Pastor Jean, de tudo que eu tenho, darei 1%. Aí você fala, pão duro, hein? Nem vou me dar ao trabalho de receber essa oferta. É isso, pastor? Gente, te disseram que era 1%. Mas você acha que é pouco? Dá uma olhadinha. O mito do 1%. Tem esse livro sensacional do Jeffrey Tolkien, a gente está querendo traduzir. Isso é um mito. Mas se fosse 1%, essa diferença faz sentido? Absolutamente nenhum. Isso aqui é do site, olha lá, Genesis Apologetics. Depois vocês entram lá, assistem todos os vídeos. É sensacional. Cara, tem gente que ainda assiste Netflix, ô Salim. Tem mulher que assiste novela da Globo. Olha, eu não vou pedir para levantar a mão, mas assiste, irmã. Novela da Globo. Vai no Genesis Apologetics. Vai no meu podcast. O segundo melhor podcast do Brasil. O primeiro é do meu pastor, né? Arival Cast, óbvio. Assiste. Gente, sabia que só o genoma dos chimpanzés, do chimpanzé é 4,3% maior que o nosso? Dá mais trabalho fazer chimpanzé do que o... Gente! Agora não significa que eles são mais importantes, tá? Só dá mais trabalho. Aquele monte de pilo, né? Aquela face rugosa. Como é que a gente pode ser só 1% diferente, que se só em comprimento já dá 4,3%? Olha o próximo. Olha, como é que dá para comparar direto o tamanho e dizer que a gente é só 1%, portanto é muito pouco diferente? Depende de que tipo de modificação foi feita. Olha o próximo. É uma frase em inglês naquele site, né, na Genesis Apologetics. Olha, às vezes uma pequena diferença faz uma grande diferença no significado. Olha lá, let's eat grandpa. Let's eat grandpa. Percebeu a diferença? Primeiro você está convidando a sua avó para comer junto com ela. E aqui você estava dizendo o quê? Que vai comer a avó mesmo, né? Agora, se você trocar o N pelo M, o que vai acontecer? O grandpa lá não faz diferença nenhuma. Praticamente, o significado se mantém. Então, pequenas diferenças podem causar grandes diferenças no fenótipo, no resultado final. É tanta diferença, e é tão difícil você comparar, que quando eles chegaram naquela diferença de 1%, não sei se você sabe, mas deixaram 25% do genoma dos humanos fora da conta, e 18% dos chimpanzés. 43% do genoma dos chimpanzés e dos humanos foi deixado de fora na análise. Sabe o que é isso? É manipulação de dados. Completamente ilegal em ciências. Estão tentando te enganar, irmão. É uma narrativa. Para fazer a comparação final, usaram o BLAST. Não sei se você conhece um pouco. O BLAST é um software para forçar similaridades. O BLAST pega uma sequência e fica procurando no outro genoma para tentar encontrar a sequência, seja aonde for. Então, esse número de 1% é absolutamente falso. Os melhores dados, não falei ainda para vocês, hoje, mostram que nós somos 33% diferente no genoma. Isso dá 1 bilhão de pares de bases. Pastor Jean, vamos contar 1 bilhão? Para ver se é pouco? Eu falo 1, o senhor fala 2, tá bom? 1, 3, 4, 5, 6. Bonitinho, né? Falou 6 direitinho, né? Porque se eu perguntasse para o Jean, Jean, fala 6. Ou Salim fala 6. 6. 6. Sabe como o carioca pede pãozinho na padaria, gente? Não?
Ele chega assim e fala, eu queria 3 pães, mais 6 pães. Aí o cara pergunta, por que você não pediu 9? Porque 9 não chia. Não é assim, ô Salim? 9 não chia. Gente, 33% de diferença. Irmão, descanse em paz, o chimpa não é teu humano. Você é 1 bilhão de pares de bases, diferentes dos chimpanzés. Agora, mesmo que você fosse muito parecido, sabia que os programadores, quando vão escrever programas, mesmo que você vai escrever um programa, por exemplo, para acompanhar o tempo, ou para preparar uma declaração de imposto de renda, todos os programadores usam no mínimo de 85% a 90% das mesmas rotinas, dos mesmos parâmetros de programação. Então, a semelhança, se existisse, é um argumento neutro. Ela poderia também significar programador comum. Olha o próximo, é ainda mais legal. É o efeito Bill Gates, que agora tem que fazer um upgrade para o efeito Elon Musk. Gente, é 1% ou 2% de 3,2 bilhões de pares de bases. Isso dá aproximadamente 650 mil mutações do bem. Mas a gente sabe hoje que a gente é 1 bilhão de pares de bases diferentes dos chimpanzés. Olha outro argumento muito legal. Mesmo que a gente fosse só 1% diferente, o que isso significaria? Que chimpanzés e humanos foram feitos do mesmo material, só isso. Mas todo bom construtor nessa linha sabe que dos mesmos materiais você pode fazer estruturas totalmente diferentes. Por exemplo, a nuvem é feita de 98% de água, a melancia é feita de 98% de água e a água viva é feita de 98% de água. Isso significa que a nuvem evoluiu para a melancia? E a melancia evoluiu para a água viva? Não. O que isso significa? Que dos mesmos materiais você pode fazer coisas totalmente diferentes. Com apenas 2% de diferença, a estrutura é completamente diferente. O dilema de Haldane. Haldane, um geneticista, matemático, naturalista, evolucionista, resolveu fazer as contas. Porque evolucionista normalmente não gosta de conta, nem de matemática. Ele resolveu fazer as contas. E ele percebeu que para que uma mutação do bem, e a gente precisa no mínimo 650 mil, e normalmente 1 bilhão, seriam necessárias 300 mil gerações para que uma mutação do bem se fixasse nos humanos. Ou seja, desde que a gente se separou daquele ancestral símio comum, no máximo dos máximos, a gente teria acumulado 2.000 mutações do bem. E a gente precisaria no mínimo de 600 mil. Então o que ele conclui? A evolução seria impossível. Pior, a gente foi avaliar o genoma humano e sabe o que a gente descobriu? Estamos evoluindo. A gente não está acumulando mutações do bem. Nós estamos acumulando mutações do mal, deletérias, que causam defeitos. E essa taxa de acúmulo está alarmante. Nós estamos acumulando de 50 a 100 mutações do mal por geração. Você tem um filho aí? Dá uma olhada do lado dele, se ele tiver, vai. Você fala mal do seu pai, não fala? Você é a 50 a 100 mutações deletérias pior que ele. Sabia? Respeite mais o pai e a mãe, gente. A gente está evoluindo na Terra. Então, de fato, uma evolução ocorreu na Terra. Isso é certeza absoluta. E agora a gente vai representar a única evolução que de fato ocorreu na Terra. Próximo. Essa daí, ó. Havia um macacão. Grandão, bonitão, inteligentão. Que foi acumulando mutações deletérias até dar em você. Tá vendo aí? Pelos cálculos de Haldane, a única evolução que poderia ter acontecido seria essa. A gente está acumulando mutações deletérias, tá bom? Ah, mas professor, e as proteínas? O genoma é o software. O produto final são as proteínas.
Fomos comparar as proteínas dos humanos e dos chimpanzés, o resultado deu 80%. Nós fizemos na Universidade Presbiteriana Mackenzie, acabamos de concluir esse trabalho, a gente está submetendo para publicação a primeira comparação do proteoma de chimpanzés e humanos com amostras reais, plasma e soro de chimpanzés e humanos. Qual foi o resultado? Depende de como você compara, a diferença é de 45% até 90%. Irmão, descanse em paz. Você não é parente de chimpanzé. O chimpa não é teu humano. Não tem como ser. Olha o próximo. Gente, chimpanzé falou alguma palavra alguma vez na vida? Tem um amigo meu, né, sempre conta essa história, é verídica. Ele foi para os Estados Unidos e disse que ia aprender inglês. Veio rapidinho e falou que já tinha aprendido. Eu falei, cara, foi rápido demais. Aprendi, só uma palavra. Falei, que palavra é essa? Ele falou, beer. Essa palavra é essencial, com o resto eu me viro. Pela lógica do beer, chimpanzé deveria falar o quê, gente? Banana! Chimpanzé nunca falou, nem nunca falará banana. Sabe por quê? Porque ele não tem um chip de fala que a gente tem no nosso cérebro. São neurônios específicos que controlam a fala e o raciocínio humano. Você fala várias línguas, inglês, português, espanhol, francês, italiano, alemão, não é? Muitos falam. Caipirês, né? Muito legal. Você aprendeu a falar? Você aprendeu a falar com quem? Com a sua mãe, claro. Senão, se você tivesse aprendido a falar com seu pai, seria uma desgraça, não? Sim, não, claro, vou. Agora, quem foi a primeira mãe que ensinou a sua filha ou seu filho a falar? Se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar, você tem que aprender a falar até os 4 ou 5 anos, senão nunca mais se aprende a falar. Várias crianças foram encontradas depois, na adolescência ou na fase adulta, enclausuradas, elas nunca mais conseguiram aprender a falar. Casper House é o grande exemplo. Então, quem foi a primeira mãe? A gente não tem como imaginar a evolução da fala e do raciocínio humano. É um grande mistério para Darwin. Agora, a gente aprendeu a falar com quem, gente? A Bíblia responde melhor. A gente aprendeu a falar com o nosso grande Deus. A Bíblia diz que ele vinha toda a tarde conversar com o homem no paraíso. Mas eu acho que a Bíblia errou nisso aí, né, gente? Né, pastor? Pelo menos isso aí a Bíblia errou. Deus não vinha conversar com o homem, gente. Conversava com Eva. Muito mais. Ela aprendeu bem melhor, não foi, pastor Jean? Claro. Irmã, você fala muito? Você acha que você fala muito? Dê glórias a Deus. Você fala bastante porque você foi feita para ensinar os seus filhos a falar. É uma bênção, viu? Gente, olha, você tem que aprender a falar com a sua mãe, senão você nunca aprende a falar. Chimpanzé nunca falará porque ele não tem mãe que fala. E não tem esse chip no seu cérebro. Olha, a gente tem um chip de fala. A gente tem um chip de fala no nosso cérebro. Dá uma olhada. O nosso cérebro é completamente diferente dos chimpanzés. Ele é 4 vezes maior. Então, na hora que você chegar da próxima vez chegar perto de um chimpa, falar, ô, mano, nada a ver. 4 vezes maior meu cérebro aqui. Desculpa aí. Nenhum menosprezo a você. Ou o Ariano Suassuna. Quem viu isso aí? Uma vez o Ariano Suassuna pegou um prendedor, que aqui em Portugal é mola, né? E falou assim, olha, que coisa sensacional. Você aperta, abre. Solta, fecha. Chimpanzé nunca faria um engenho assim. E nem vou citar a 9ª Sinfonia de Beethoven para não humilhar os chimpanzés. Mas eu não aguento. Eu vivo colocando lá agora no meu Instagram, né? Aqueles menininhos que tocam piano assim. Eu falo, humilha o chimpa, garoto, humilha. Posto que fostes feito à imagem e semelhança de um grande Deus. Humilha. Agora, é assim, humilhar o chimpa por humilhar o chimpa, não, criaturas de Deus. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Para dominar sobre os animais, sobre a terra. Como mordomos fiéis, sim. Mas o domínio está nas nossas mãos. Deus passou esse domínio.
sobre os animais, sobre a terra. Sensacional, não é? Olha só, gente, qual é o QI dos chimpanzés? Qual é o QI dos chimpanzés? Qual é o QI médio dos humanos? 100. Olha aí, do Einstein. Sabe quanto era do Einstein? 130. Conhece um garoto que tem esse QI? Eu também conheço. Gente, qual é o QI dos chimpanzés? Chimpanzé não consegue nem sentar na cadeira para começar o teste, irmão. Desculpa aí. Desculpa aí. Não é verdade? Olha o próximo. Rapaz, tá vendo essas células? Chama spindle cells em inglês. Não me lembro exatamente a tradução para o português. Mas são as células do sentimento, das emoções. Chimpanzés têm 1.800. Você tem? 83 mil. Olha o próximo. Conceitos abstratos. Matemática. Os pensamentos, as emoções, os humanos excedem em ordens e ordens e ordens de grandeza os chimpanzés. Dá uma olhada no outro. O cromossomo Y. Está vendo esse cromossomo Y? É pequenininho, né? O X é maior. As feministas, no passado, falaram assim, nossa, que cromossomo pequenininho, os homens estão em rota de extinção. Mas elas não contavam com a nossa astúcia. Porque foram sequenciar o cromossomo Y, sabe o que descobriram? Ele é pequenininho, mas ele é mandão pra caramba. Ele coordena a expressão gênica e cromossômica de vários outros cromossomos. É coisa de homem, né? Mandão. E descobriram que esse cromossomo Y ele é extremamente sensível a mutações deletérias. Ele não pode mutar. Então, nos termos evolutivos, eles dizem é extremamente conservado. Sabe o que é extremamente conservado? Significa que todos os homens, se a gente pegar aqui o cromossomo Y e sequenciar, eles serão muito, muito, muito parecidos. Por quê? Porque não pode mutar. É um cromossomo extremamente importante. Qualquer defeito ali, pum, dá pau. E aí foram comparar o cromossomo Y dos chimpanzés e dos humanos, o que deu? Qual é a nossa semelhança? 0%. Um trabalho que saiu na Science diz assim, olha, a gente é completamente diferente no cromossomo Y. Pensa, duas espécies que se separam apenas há 10 milhões de anos, porque 10 milhões de anos é o piscar evolutivo, que agora tem cromossomos Y que são extremamente preservados, não pode mutar, você vai comparar, eles dão 100% diferente, 0% semelhante. Irmãos, descansa em extrema, magnífica paz. O chimpa não é teu mano. Não há menor possibilidade. A gente é 100% diferente no cromossomo Y. E eles são extremamente preservados. Olha o próximo. Foram comparar os telômeros. A gente tem um telômero com comprimento de 23 mil. Eles têm 10 mil. Isso é 67% diferente nos comprimentos dos seus telômeros. Olha o próximo. Foram comparar o número de cromossomos, eles têm 24 e nós temos 23. Disseram que houve uma fusão. A gente foi avaliar essa fusão não é um centro de fusão. Não é uma cicatriz. Tem genes funcionais aqui que se repetem por todo o cromossomo. Então, de fato, temos 23, eles têm 24. E essa fusão nunca ocorreu. Quanto que 23 é diferente de 24? 100%. Põe 23 na senha e deveria ter posto 24. A porta não abre. Olha o próximo. Sabia que você é muito mais parecido com um porco do que com um chimpanzé? Mas eu nunca vi a teoria de porca de sua mana. Os palmeirenses iam gostar, não é? Porca tua mana. Oh, maravilha. Eu como torcedor do time mais amado do Brasil... Mais amado do Brasil? Mais antigo e mais amado do Brasil? Amor ágape sem recompensas, qual seria esse time? E gosto do macaquinho, porque é a macaca querida, a mais amada do Brasil? Ponte Preta, gente! Que Flamengo, que Vasco! Ponte Preta, mais amada do Brasil, mais antiga. Amor ágape sem recompensas. Nunca ganhou um campeonato. Eu deveria gostar que o chimpa era meu mano, né? Porca minha mana. Ó, há um desespero total.
amplo e restrito no quartel de Darwin. Por quê? Porque outro dia saiu uma teoria que a gente é tão parecido com um porco, tão parecido com um chimpanzé, que na realidade você não é primo de chimpanzé. Na realidade você é o produto de um acasalamento de um chimpanzé com uma porca. Pelo seu passado brilhante, parabéns, congratulações. Filhote de chimpanzé com... Gente, percebeu o problema? Outro dia encontraram os crânios de Dimanes, uma cidade na Geórgia. 5 crânios, porque é muito difícil encontrar crânios de humanos. Sabe por quê? A gente fugiu do dilúvio, fomos pegos com a última tsunami, e quando as águas do dilúvio retrocederam, lavou os humanos. Deus quis eliminar os pré-diluvianos da terra, inclusive os seus restos mortais. É muito difícil encontrar um crânio. Mas de vez em quando se encontra. Encontraram 5 crânios na cidade de Dimanes. Saiu na Science, 2013, está ali a página, tudo direitinho. Foram olhar os crânios, olha só, o número 5 foi sensacional. Por quê? O maxilar, Homo rudolfensis. A face, Homo erectus. E o crânio, Homo habilis. Características de 3 hominídeos diferentes no mesmo crânio. Pode? Não, não pode. Eu digo que esse é um exemplar do Tabajaropithecus. Só pode ter sido. Sabe qual foi a conclusão? A variabilidade dos crânios dos seres humanos é tremenda. E sempre existiu, inclusive há 2 milhões de anos atrás. Outro dia eu fui no Museu de Arte Natural, só pode ser, lá em Washington, Museu de História Natural. E tinha lá um monte de display de chimpanzé, crânio e tudo mais. Eu fiquei incomodado da vida. E eu gravei um vídeo, assiste, está lá no meu canal do YouTube. Falei, gente, que enganação, que doutrinação. O museu é gratuito. Para ensinar evolução, você não paga para entrar no museu. Percebeu? E está lá um monte de crânios. E falou assim, olha, essa aqui é a evolução dos crânios. Gente, dá uma olhada do lado, dá uma olhada do lado. Olha o crânio do seu parceiro aí, ó. O cara do lado de você. Se a gente tudo aqui morresse, fosse fossilizado, sabe o que aconteceria? Chegaria um evolucionista aqui e falasse assim, olha, o Homo erectus, o Rudolfensis, o Tabajaropithecus ali, ó. Por quê? Porque a variabilidade dos crânios humanos é tremenda. Por isso que eu digo, olha, já pensou se a família Adams fosse fossilizada? Aí sim, né? O display estaria completo. Homem sempre foi homem, chimpanzé sempre foi chimpanzé e sempre andamos lado a lado nesse planeta. É uma caricatura do meu livro, O Duelo Científico do Século. Gente, você é 40% mais alto que os chimpanzés. Você é 80% mais pesado. Tem um fundinho branco no seu olho, eles não têm. Sabe por que você tem um fundo branco no seu olho? Porque eu vou saber agora se você está olhando para mim ou não. Deixa eu ver. Opa, não está olhando não. Agora sim. Agora, por que chimpanzé não tem um fundinho branco no olho? Porque chimpanzé precisa fugir de predador. E o predador não pode saber para onde ele está olhando. Olha só. Nós andamos em pé. Você sorri, chimpanzé nunca sorri. Sabia? Dá um sorriso bem bonitão aí. Ó. Agora, sorriso tem vantagem evolutiva? Se chegar um leão do seu lado, você olhar para ele e falar assim... ele vai falar, que cara legal, nem vou comer. Cara, quem vai ficar com mais raiva ainda, não é? Gente, para que serve o sorriso? É uma característica única dos humanos. A gente chora, a gente canta, a gente compõe melodias. Dá uma olhada no próximo. Sensacional. Nós temos 24 músculos nas nossas faces que são para expressões faciais. Fala isso, se você está gostando da minha palestra, faz uma cara bem bonita, assim, ó. Se não está gostando, pode ser... Ai, todo mundo gostando, que legal. Viu, pastor Jean? Olha só. Gente, e chimpanzé? O que acontece com o chimpanzé? Sempre com aquela cara de bobão.
Ele nunca muda a expressão. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus vinha, no final da tarde, conversar com o homem. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer sentir os nossos sentimentos, as nossas emoções. E quer que as pessoas ao nosso redor também percebam as nossas emoções, os nossos sentimentos. Você é completamente diferente dos chimpanzés. Nunca te deixe convencer do contrário. Olha, você, homem, sem pelos espessos. Chimpanzé, todo peludo. 100 glândulas de suor por centímetros quadrados. 10. Você tem glândulas sudoríparas na sua pele que eles não têm. Se você põe o chimpanzé Rio 40 graus, paraíso tropical, numa praia deitadão lá para pegar sol, o que vai acontecer? Você transpira pela sua pele com glândulas sudoríparas específicas. O chimpanzé só transpira pelo pelo. Ele vai morrer de estresse térmico se você mantê-lo na praia. Ele é feito para viver debaixo de árvores. Sentido acurado de toque. Eles têm um sentido limitado. Toque importante para o desenvolvimento dos bebês. Toque irrelevante para o desenvolvimento do bebê dos chimpanzés. Pele lisa. Eles têm pele enrugada. Irmão, quer ter a mesma pele que o chimpanzé? Dá uma olhada. Olha como que você seria desde o nascimento. Meninas, principalmente. Cadê as moças aí? Vai trocar aí, irmã? Olha lá, olha aqui. Pelinha lisinha, eles são enrugados. Gente, olha, transpira pela pele desnuda. Chimpanzé transpira pelo pelo. É terrível. Sabia que nunca um órgão de chimpanzé foi transplantado para humanos? Conseguiram com porco agora, sabia? Teu humano não, parece que porca tua. Mana, tá mais provável, tá? Mas por quê? Nocautearam todos os mecanismos de rejeição. Seres humanos inteligentíssimos não fizeram isso. Estão fazendo um experimento para ver se vai dar certo. Mas com o chimpanzé nunca, 0% de transplante. Como é que a gente é tão semelhante assim? Então qual é a conclusão? Chita sempre foi Chita. Jane sempre foi Jane. E Tarzan sempre foi? Quem assistiu o filme do Tarzan? Os cabelinhos brancos. Como é que pode? Você é tão jovem assim? O original, vai, o original. Quem assistiu? Cabelinho branco, né, irmã? Assistiu, é claro. Que nem eu, né? Não é a gente? Então, você foi criado a la Darwin? Fake news. Deus guiou a evolução, gente? Fake news. Você foi criado à imagem e semelhança de um grande Deus. Imagem e semelhança de um grande Deus. De glória, honra, majestade ele te coroou desde o início. Desde o princípio ele te fez homem ou mulher. Desde o princípio. Ele te colocou para dominar sobre os animais, como mordomo fiel da sua criação. Sensacional, né? Felice, www.tdibrasil.com. Uma das maiores sociedades de design inteligente do mundo, a mais atuante no mundo, é o design inteligente do Brasil, que agora está exportando o design inteligente, inclusive para Porto. Olha que sensacional, né? Eu sabia que a primeira embaixadora do design inteligente brasileiro está presente aqui? Pastora Ângela. Uma salva de palmas para ela, gente. Nós fizemos recentemente no Brasil, já fizemos vários congressos, mas recentemente no Brasil, na melhor universidade brasileira, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o 4º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, os principais palestrantes aqui e tal, mas a gente teve o quê? Quase 40 cientistas das mais diferentes áreas, defendendo que você não é uma ameba evoluída, você não é parente de chimpanzé, você foi feito pronto por design inteligente. Eu tenho um podcast, o segundo melhor do Brasil, o Bíblia Ciência na Rede 316, no Spotify,
150 podcasts lá. Desliga o Netflix, Salim. Desliga a Globo, irmã. Assista o Marcos Eberlin. Próximo. Na IPP-TV, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é a igreja com maior inserção na internet no mundo? 1 milhão e 300 seguidores. Outro dia saiu uma pesquisa, ela saiu em primeiro lugar. Olha só aqui. E eu tenho a honra de ter um programa lá, viu, gente? Acho que é por causa do meu programa, tá? Brincadeira. Gente, cientista bom é cientista ateu? Cientista bom é cientista que crê em Deus. Como Adalto Lourenço e eu. E uma legião de cientistas. Gente, é o Batman e o Robin perseguindo o Coringa de Darwin. Olha, eu tenho os meus livros, infelizmente não deu para trazer, tinha uma conexão muito curta, não ia dar para despachar mala, também não ia dar para trazer na mala. Mas, olha, tem a covalpress.com, tá? Se você pedir lá, talvez a gente até despache para Portugal. E a minha família linda, maravilhosa, né, linda? Eu fico imaginando, né, Adão e Eva. Gente, a gente está evoluindo. O Adão devia ser o mais bonitão dessa terra. E a Eva, a segunda colocada. A primeira é a linda, né? A linda. Claro, claro. Sensacional. Então, pessoal, chimpa humano? Absolutamente não. As evidências são todas de que você foi feito pronto à imagem e semelhança de um grande Deus. Que a Bíblia sempre teve razão em dizer que você de honra e glória foi coroado desde o início. Feito pronto, façamos o homem. Faz sentido? A Trindade se reúne, marca o encontro presencial, não é? Uma reunião, comparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles decidem nessa reunião, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E eles foram lá e fizeram. Deus é que nem o cara do Mamerindos. Quem assistiu a propaganda do Mamerindos aqui? Olha os cabelinhos brancos de novo. É gente que faz, se faz bem feito. Eles foram lá e fizeram. Do pó da terra, nos fizeram prontos. Imagem e semelhança de um grande Deus. Então, a esse Deus, invisível, mas real. Um Deus eterno, atemporal, onisciente, onipresente, exibido e exagerado, e muito bem-humorado. Seja o nosso louvor, a glória a Ele. Nós somos pó, eu sou pó, mas a esse Deus toda a glória. Ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. A Deus toda a glória. Muito obrigado, irmãos.